Olá, meus queridos alunos, alunas, doutores, doutoras. Eu sou Maria Angélica Esquerdo Barbosa e queria dar boas-vindas para vocês ao nosso primeiro encontro do cursinho Desmistificando o Direito Civil. Isso mesmo, nós vamos desmistificar o direito civil. Nós vamos esquecer aquilo que nós aprendemos no tempo de faculdade, que direito civil é difícil, que direito civil é um bicho de sete cabeças. Não, realmente direito civil é grande. Direito civil tem 2.046 artigos, então ele é extenso, ele é grande. E é isso que nós vamos falar a partir desta aula, que direito civil é grande, é extenso, mas direito civil é muito fácil. E depois desta aula, que eu vou ensinar vocês a ter um olhar crítico, um olhar jurídico para o direito civil, vocês vão começar a ver ele no seu dia a dia, na vida de vocês. E vocês vão aprender, vocês vão olhar e vão falar, é isso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês hoje foram à padaria de manhã e compraram um pão. O que vocês fizeram quando vocês compraram um pão? Celebraram um contrato. Vocês pegaram um Uber, um táxi, abasteceram o carro. Vocês fizeram o quê? Celebraram outro contrato. Ah, tenho certeza que muito de vocês hoje fizeram o quê? Falaram ao telefone. E o que vocês fizeram quando vocês falaram ao telefone? Celebraram outro contrato. Tá vendo só como o direito civil ele faz parte do nosso dia a dia, ele faz parte do nosso cotidiano, ele está em todo lugar, né? Ele está em tudo que a gente vê. O direito civil, ele está aí, ele é muito fácil, muito simples, basta nós entendermos, basta nós termos um olhar jurídico para o direito civil. É isso mesmo. Então, vem comigo, preste atenção, olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês do contrato que vocês celebraram comigo quando vocês compraram o meu cursinho de Desmistificando Direito Civil, parte geral. Então, quando vocês fizeram isso, vocês contrataram comigo, né? Vocês celebraram um contrato. E nós vamos pegar este contrato de exemplo. E eu vou mostrar para vocês como é simples o direito civil. Venham cá, venham comigo. Peraí, deixa eu apagar aqui. Peraí, só um momento. Deixa eu tirar isso aqui. Venham cá. Aqui, então, eu vou ter o quê? Pessoas, vocês são o quê? Alunos. Certo? Nós temos aqui, deste lado, alunos. E deste lado de cá, em contrapartida, vocês quiseram adquirir o meu cursinho. Então, de cá nós temos cursinho Desmistificando o Direito Civil, certo? Então, nós temos, nesse contrato, nós temos vocês que quiseram adquirir o cursinho Direito Civil, Desmistificando Direito Civil. Para vocês adquirirem esse cursinho, o que vocês tiveram que fazer para adquirir esse cursinho? Vocês tiveram que dar uma quantia certa, né? Vocês tiveram que dar quantia certa para adquirir o cursinho. E em contrapartida, o que é que o cursinho tem que fazer? Ele tem que fazer entregando os serviços educacionais para vocês, para os alunos, né? Então, o que nós vimos aqui? O que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo pessoas contratando, né? Vontade, pessoas com vontade, pessoas contratando, externando as suas vontades. Então, os alunos, o que eles são? Pessoas naturais, pessoas jurídicas. O que vocês acham que vocês são? Aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu fizer pergunta para vocês, vocês respondam mentalmente. Já foi comprovado que toda vez que a gente responde, que seja mentalmente, nós estamos fixando aquilo que a gente está aprendendo. Então, como nós estamos nesse cursinho, nosso cursinho online, vocês, toda vez que eu fazer pergunta, vocês vão o quê? Responder mentalmente, porque assim vocês vão fixar melhor o que eu estou ensinando para vocês. Combinado, então?
Então, retornamos à nossa lousa aqui. Então, vocês, alunos, vocês são o quê? Pessoas naturais, né? Vocês são pessoas naturais. Pessoas naturais. E o cursinho Desmistificando o Direito Civil? Ele é uma pessoa natural? Não, ele não é uma pessoa natural. Ele é uma pessoa jurídica. Então, quer dizer que eu só vou contratar com pessoa jurídica? Não, vocês vão contratar com pessoas naturais também. Mas lembra que eu falei para vocês que eu ia pegar o nosso contrato, o contrato que nós celebramos junto, para o exemplo, para vocês entenderem o direito civil na parte geral? Então, por isso nós temos aqui uma pessoa jurídica. Então, nós temos aqui o quê? Sujeitos, pessoas naturais, pessoas jurídicas. E essa pessoa natural e pessoa jurídica, quando ela quis contratar e o cursinho entregar, o que vocês fizeram? Externaram vontades, né? Contratando. Então, vocês tiveram que fazer o quê? Estabelecer uma prestação e uma contraprestação. Nessa prestação de dar, né? Eu tenho a obrigação de dar quantia certa para adquirir o cursinho. Então, eu tenho meu primeiro objeto, certo? O objeto. E aí, essa contraprestação, essa obrigação de fazer, entregando os serviços educacionais, é o que também? O outro objeto, né? E o segundo objeto e o primeiro objeto, correto? Então, nós aprendemos o quê? Que aqui nós temos pessoas externando a sua vontade, e quando eu externo a minha vontade e recebo de volta aquilo que eu contratei, que eu tive a vontade de contratar, eu estabeleço, eu celebro um contrato, né? E aí, toda a vontade que as pessoas têm, que os sujeitos têm, ela tem importância para o ordenamento jurídico? Estou com sede. Estou com sede. Saciei a minha sede. Tem importância isso para o ordenamento jurídico? Tem? Lembra? Responde. Tem importância? Não, não tem, né? Mas estou com sede, vou ali na padaria, na vendinha, comprar uma água. Comprei a água para saciar a minha sede. E agora, tem importância para o nosso ordenamento jurídico? Sim, tem importância. Por quê que antes não teve e agora tem? Porque antes eu não estabeleci elo, vínculo, relação jurídica com ninguém. Né? Eu tive vontade, tive sede, fui lá, peguei a água, tomei a água e aí eu não estabeleci relação com outro sujeito, com outra pessoa. Agora, quando eu fui lá comprar, adquirir aquela água para saciar a minha sede, eu estabeleci uma relação jurídica. E essa relação jurídica, sim, tem efeitos jurídicos e aí por isso ela tem o quê? Importância para o nosso ordenamento jurídico. Então, aqui, venham comigo novamente, venham aqui. Então, aqui, quando esses sujeitos tiveram vontades, adquiriram um cursinho, o cursinho entregou o serviço educacional, tiveram a obrigação, o objeto de dar, o outro teve o segundo objeto de fazer. O que eu criei aqui, que nós falamos há pouco? Relação jurídica, né? Eu estabeleci o quê? Um elo, um vínculo. Então, aqui eu estabeleci relação jurídica. Quando eu estabeleci essa relação jurídica, que nós obtivemos esse elo, né? Esse vínculo, ele passou a ter um interesse para o ordenamento jurídico, né? Então, com a relação jurídica, eu estabeleci um elo, um vínculo, e essa relação jurídica. Por que ele teve interesse por ordenamento jurídico? Porque daí tem efeitos jurídicos, né? Com esses efeitos, isso é o que importa para nós. Isso é o que interessa para o ordenamento jurídico, certo?
Então, o que é uma relação jurídica, então? Já que nós vimos tudo isso, o que ela é a relação jurídica? Tome nota para vocês não esquecerem. Então, relação jurídica é quando dois ou mais sujeitos, o momento que externam a sua vontade. Então, o que é? É o elo, é o vínculo de dois ou mais sujeitos no momento que manifestam a sua vontade. Isso é a relação jurídica. Entenderam? Entenderam, então, que nós aqui, ó, já vimos tudo. Vimos pessoa natural, vimos pessoa jurídica, o objeto, a relação jurídica, né? O elo, o vínculo. E quantos elementos vocês conseguem enxergar aqui neste contrato? Quantos elementos vocês conseguem enxergar? 1, 2, 3 elementos, né? Nós temos 3 elementos. Vem comigo, vamos achar esses elementos aqui comigo. Alunos, esses sujeitos, 2 sujeitos. Esses sujeitos, eles são o quê? Primeiro elemento, não é? Primeiro elemento. Então, o primeiro elemento são as pessoas. Pessoa natural, pessoa jurídica é o primeiro elemento. E aqui, a obrigação, a prestação, que é o objeto. Vocês conseguem enxergar algum elemento aí? Sim. Então, o objeto, aquela prestação, aquela obrigação, nós temos o segundo elemento. Certo? Então, tanto o objeto, a obrigação de dar, como a obrigação de fazer, que é o segundo elemento, o segundo objeto, nós temos o segundo elemento. Então, acabou por aí. Nós temos o primeiro elemento, o segundo elemento, que são as pessoas, as obrigações, e acabou por aí, não tem mais elementos. Vocês estão esquecendo da relação jurídica, de tudo que formou essas pessoas, esses sujeitos com suas obrigações, elas geraram relação jurídica, elas fizeram um vínculo, elas criaram um elo. Então aqui nós encontramos o quê? O nosso terceiro elemento. Então aqui nesse contrato nós temos 3 elementos. Os sujeitos, as obrigações, os objetos e a relação jurídica que eles formaram quando eles externaram essa vontade de contratar. Quando eles externaram as suas vontades e contrataram, né? Tá vendo como é fácil o direito civil? Tá vendo só como é simples? Como a gente vê isso aqui todo dia, toda hora? Lembra quando eu dei o exemplo lá do pãozinho, do Uber, do táxi, do posto de gasolina que abasteceu? Quando vocês falaram no telefone, que fala toda hora, todo mundo, hoje nós vivemos numa era, né, de informática e todo mundo tem telefone, né, celular e tudo. Então, quando a gente fala tudo, o que a gente está fazendo? Um contrato. Vocês estão externando a vontade de vocês, em contrapartida, vocês estão recebendo aquela outra prestação, né? Recebendo e satisfazendo a vontade que vocês externaram ao contratar aquele serviço. Viu só? Direito civil é muito simples, né? Então, agora, essa primeira aula que eu vou dar para vocês, eu estou apenas explanando, ensinando vocês a terem uma visão do Código Civil para nós podermos adentrar a nossa parte geral, né? Para nós podermos ver o que se encontra lá, o que eu vou encontrar na parte geral, né? O Código Civil, como todo livro que tem seus capítulos, né? Sua parte específica, a parte geral, é assim nosso Código Civil. Ele tem a parte geral, a parte específicas, e aí o que nós vamos encontrar lá? Na parte específica, nós temos 5 livros, né? São separados lá a parte específica que adentra cada caso. E aqui na parte geral nós temos 3 livros, né? E aqui, nesse contrato que eu exemplifiquei para vocês, nós vamos ver tudo, nós vimos tudo que temos aqui no direito civil parte geral, né? O que se encontra no direito civil parte geral? Depois eu escrevo aqui na lousa para vocês.
Esses 3 livros, o que que é? Nós vamos estudar pessoas naturais. Vocês viram pessoas naturais aqui? Tem pessoas naturais? Sim, vocês, alunos, são pessoas naturais. E o outro livro, o segundo livro do Código Civil, parte geral. O que que vocês têm? Pessoas jurídicas. Vocês viram pessoas jurídicas aqui? Sim, o cursinho que se organizou empresarialmente, né? Fez todas as burocracias que tinha que fazer, nasceu juridicamente, né? Então nós temos pessoa jurídica, passou a existir. E aí, o que que é o outro? Eu falei 3 livros, né? Tá faltando um. O que que é o outro livro? Pessoas naturais, pessoas jurídicas? Não. O que mais nos interessa saber sobre essas pessoas aqui? Nos interessa saber onde elas se encontram. Então, o domicílio dessas pessoas. Então, vamos lá. Vou apagar aqui e nós vamos tomar nota. Vamos escrever aqui para vocês fixarem. Vocês podem tomar nota. Então, parte geral, que é o que nos interessa, né? O que nós vamos ver no nosso cursinho. Parte geral. Temos o quê? 3 livros. E o que nós temos nesses 3 livros? Nós temos pessoas naturais, vocês alunos, né? Temos o quê? Pessoas jurídicas, nós, cursinho, desmistificando o direito civil. E o que mais que eu falei para vocês que tem interesse? Onde essas pessoas se encontram? Então, nós temos o quê? Domicílio. Nós vamos estudar domicílio. É isso aí. Viu só como o direito civil é fácil? É muito fácil. A gente tem que aprender a ler as coisas e ter um olhar crítico, um olhar diferente. No nosso caso aqui, nós temos que ter um olhar jurídico. Então, quando a gente faz um simples ato de contratar, de externar nossas vontades, nós estamos contratando. E o que existe nesse contrato? Pessoas, sujeitos. Elas são o que esses sujeitos? Pessoas naturais, pessoas jurídicas? Aonde se encontram essas pessoas? Pronto, estudamos a parte geral do Código Civil. Viu só como é fácil? Espero que vocês tenham gostado muito do nosso primeiro encontro. E agora vamos partir para o nosso segundo encontro, que é sobre as pessoas naturais. Até lá! Beijos!